Olá, caro aluno! Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner, aqui do Exatas Agora Vai. A gente vai começar a nossa maratona de revisão Enem. Todo o conteúdo de física para você nesses 2 meses para a prova, para que você esteja preparado, para que você se sinta muito mais pronto para fazer essa prova. Então, se você não estudou muito até agora, é hora de focar, é hora de se preparar. E o Exatos Agora vai trazer essa contribuição para você. A gente vai trabalhar todo o conteúdo de física, desenvolvendo contigo tudo o que você precisa aí para o Enem. Os principais temas você vê aqui no Exatas Agora Vai. Pessoal, para começar a nossa maratona, um dos temas mais importantes de física do Enem está relacionado à energia. E para a gente começar a falar de energia dentro desse sistema complexo que é o Enem, dentro dessa prova, a gente vai trabalhar com você hoje o ponto de calorimetria. Calor, gente, é uma forma de energia. A gente diz que calor é energia em trânsito. Todo processo de transformação de energia envolve calor. E calor pode ser medido, tanto que a calorimetria é a ciência que mede o calor envolvido nas transformações físicas, ok? E a partir disso, a gente consegue verificar várias possibilidades. Prever a temperatura final de um corpo, prever a relação de troca de calor, o estado físico da matéria. Tudo isso dentro dessa relação de calorimetria. Então, vamos adentrar a esse assunto e vamos verificar tudo o que a gente pode aprender sobre esse tema. Vem comigo, galera! Então, olha só, para a gente começar aqui, deixa eu transitar aqui o slide contigo. A gente vai trabalhar aqui, ó, dentro desse conteúdo de hoje, todo esse tópico, gente. A gente vai trabalhar, primeiro, calorimetria, falando um pouquinho dessa questão da quantificação da quantidade de calor de um corpo, verificando as duas equações que prevalecem, que é a de transformação de temperatura, né? Variação de temperatura, QMC delta T, e também aquela que envolve a mudança de fase de agregação, que é o QML. A gente vai falar um pouquinho das trocas de calor, do equilíbrio térmico entre corpos e, claro, questões sobre gráficos, tá? No final da aula, quando a gente passar por toda a teoria, a gente vai resolver uma série de questões com você. Cara, o conteúdo aqui é completo para ajudar você a revisar aí a sua prova. Tranquilo? Então, gente, se você tá curtindo, já deixa o seu like, já verifica aí tudo para que você consiga aí mandar super bem na sua prova. E, olha só, em primeira mão, 2021 vem a plataforma Exatas Agora Vai. Isso mesmo, a plataforma que vai ser alinhada com os nossos cursos presenciais e também com o EAD. Gente, a gente vai trabalhar com você o ensino híbrido. Você vai ter aula específica com o professor, aula ao vivo com o professor, mas um bom material, uma grande quantidade de materiais aí já gravados com exercícios para você estudar, beleza? Fica de olho, Exatos Agora Vai aí para você. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal, vamos para nossa análise desses exercícios. E para a gente analisar esses exercícios, vamos direto ao ponto. Então, eu vou transitar aqui o slide com você e a gente já começa os nossos estudos, pessoal. Vamos só trocar a tela aqui. Transita o primeiro slide, professor. Apareça, professor. Apareça, professor. E vamos nessa, galera. Vamos verificar aí o que a gente tem de conteúdo para vocês nessa maratona, nesse modelo Enem. Tranquilo? Primeira coisa, pessoal, QMC delta T. O que isso quer dizer pra gente? Quando eu aqueço ou resfrio um corpo, uma quantidade de energia é transferida. Inclusive, a gente chama de lei zero da termodinâmica a lei que diz da relação de troca de calor entre um corpo que está numa temperatura maior e um corpo que está numa temperatura menor, ok? Toda vez que eu tiver dois materiais que estão a temperaturas diferentes, viu? Aonde a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, a chamada lei zero da termodinâmica vai dizer que o calor será transferido do corpo A para o corpo B.
A gente vai ter uma transição de energia. Essa energia vai fazer aumentar o grau de agitação das partículas do corpo B, fazendo com que a sua temperatura aumente. Mas como o corpo A está transferindo parte do seu calor para o corpo B, a sua temperatura diminui. E essa transformação vai acontecendo até que eles atinjam o equilíbrio, ok? Para a gente poder calcular isso daqui, ou seja, essa quantidade de calor de um corpo, a gente precisa primeiro verificar qual é o material, gente. Por quê? Porque cada material vai ter um calor que a gente vai chamar de calor sensível ou calor específico, tá? Você vai encontrar essas duas nominações aí para esse sistema. O que é o calor sensível, gente? Calor sensível, basicamente, é o quanto de energia ou quanto de calor um determinado corpo precisa para fazer a sua temperatura variar em 1 grau Celsius. Então, esse experimento foi feito com água a uma temperatura ambiente e verificou-se, no nível do mar, quanto de calor era necessário para pegar 1 grama de água e variar 1 grau Celsius, ok? A partir disso, estabeleceu-se um padrão e esse referencial. E a partir desse referencial, estabeleceu-se valores para todos os materiais. Então, isso aqui é tabelado. Tudo que é tabelado, você pode ficar tranquilo, você não precisa decorar, tá? Mas a gente tem, então, que a quantidade de calor está relacionada a calor sensível. Então, proporcionais. O que significa isso, pessoal? Para aumentar a quantidade de calor envolvida, para ter mais energia envolvida no sistema de transformação, o calor específico tem que ser maior do material. Então, quanto maior o calor sensível, mais energia ele precisa para transformar sua temperatura, ok? Claro que isso aqui está relacionado para apenas 1 grama. Se eu quiser adicionar mais massa, multiplica pela massa. Como a unidade de calor sensível, né? A unidade de calor sensível é calorias por grama, grau Celsius, a gente vai ter a massa aqui dada em gramas. Então, é uma especificidade aqui do estudo de calorimetria. Outro ponto, gente, a variação de temperatura. Ou você vai usar ΔT ou Δθ, tá? Muita gente usa Δθ para não confundir com variação de tempo. Mas tá aí a equação. Então, a gente tem exatamente essa situação aqui para calcular a quantidade de calor. E lembrando, essa quantidade de calor é dada em calorias. E, gente, calorias, né? Pode ser relacionado com joules, já que os dois medem calor, tá? Uma caloria, gente, equivale a 4,2 joules aproximadamente. Se você tem esse padrão aqui estabelecido, você consegue transformar a sua energia calorífica em energia em joule. Isso te permite aí fazer análises, por exemplo, dessa variação de energia em outros tipos de sistemas, em sistemas mecânicos, por exemplo, tá? Só que essa quantidade de calor que a gente está medindo aqui, quantidade de calor, mc∆T, ela só vale quando o corpo está mudando de temperatura. Então, ela não vai valer, gente, para aqueles momentos onde a gente vai ter transformação de fase de agregação, tá? E fica uma segunda dica. O calor sensível de um corpo no estado gasoso é diferente do seu calor sensível no estado líquido e é diferente do seu calor sensível no estado sólido. Então, fica a dica. Verifique qual o estado de agregação que você tem para não confundir esse tipo de sistema. Usou-se durante muito tempo um termo chamado de capacidade térmica, tá? A capacidade térmica de um corpo é quando eu estou envolvendo, gente, dentro da transformação, dentro do sistema de transformação, um recipiente. E aí, para esse recipiente, eu já tenho, né, a relação entre a massa e o calor sensível já calculado. Então, a gente une esses dois elementos aqui, ó, e já entrega para você para um corpo já pronto, tá? Normalmente para recipientes a gente faz isso. Então a capacidade térmica já é o produto da massa pelo calor sensível daquele corpo, já que ele não vai mudar de tamanho. E a partir disso, a gente consegue calcular o calor sensível da mesma forma, só que nesse caso, quando ele te entrega a capacidade térmica, você vai fazer a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ok? Então, essa primeira análise aí que a gente tem. Você tem que conhecer essa equação, você tem que conhecer essa relação para conseguir resolver os seus exercícios. Isso vai aparecer na sua prova, tá? Mas, professor, e quando muda de fase de agregação? Quando mudar de fase de agregação, vai ficar fácil, moleza, né? A gente tem até a frasezinha lá que
Os professores acabam utilizando para fazer a galera guardar esse conceito. Que moleza. Mas eu não quero que você decore fórmulas aqui, gente. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que é interessante você entender o sistema, tá? O que é mudar a temperatura de um corpo, gente? É aumentar o grau de agitação. Então, eu estou fazendo as partículas agitarem mais. Já quando eu vou mudar a fase de agregação, eu estou rompendo ligações químicas. E isso envolve muita energia, gente. Muita energia mesmo, tá? Eu estou desestabilizando o sistema, diminuindo a sua agregação. E isso vai fazer com que a energia envolvida seja maior. Para isso, vai entrar então esse L, que é o calor latente do corpo. O calor latente, pessoal, nada mais é do que a análise, tá? De quanto de energia eu preciso para pegar 1 grama de um determinado material e fazer ele mudar de fase, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, para mudar do estado líquido para o estado gasoso, é uma quantidade de energia. Estado sólido para o líquido é outra quantidade de energia. E a gente tem que verificar em que ponto, em que padrão que a gente está. Por quê? Porque normalmente para mudar do estado sólido para o líquido, a energia é menor do que para mudar do estado líquido para o gasoso, que você vai ter uma energia muito maior. Você está praticamente destabilizando toda a estrutura ali da partícula, ok? Dando um grau de liberdade muito grande para esse sistema. Enquanto o corpo está mudando de fase de agregação, ele não tem variação de temperatura. Então, a gente sempre leva em consideração, por exemplo, o exemplo da pedrinha de gelo. Se eu tivesse aqui uma pedrinha de gelo, gente, derretendo, ok? E ele começasse a formar aqui uma pocinha de água, a gente ia dizer que, enquanto esse gelo está derretendo, enquanto houver sólido mais líquido, a gente vai ter o corpo na mesma temperatura, tá? Ou seja, eles mantêm a temperatura durante todo o processo de transformação. Isso para substâncias puras, tá? Quando você tiver substâncias ou misturas, né? Quando você tiver misturas no sistema, aí os professores de química vão dizer para você, olha, na mistura isso não vai acontecer exatamente sem mudar a temperatura. Tem 2 materiais ali com ponto de fusão e de ebulição diferentes, tá? Agregados. Beleza? Então fica a dica para você para calcular a quantidade de calor em calorias também. Você vai usar a massa em gramas vezes o calor latente, tá? Verifique calor latente, se é o calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. E importante, né? Você saber aí as relações de transformações, né? Você tem o sólido, o líquido e o gasoso. Quando você tem esses 3 elementos, você tem que lembrar que, para passar de sólido para líquido, ou de líquido para gás, você vai ter nomes aqui que é importante. Aqui você tem a fusão. E aqui você tem a vaporização. Quando você passa do gasoso para o líquido, você tem a condensação. E quando você passa do líquido para o sólido, você tem a solidificação. Gente, é importante você saber esses nomes, porque às vezes ele cita e o cara fica perdido lá do que está acontecendo. Já existe, gente, também um elemento, né, uma possibilidade de você passar de um estado sólido para o gasoso já direto. Nesse caso, a gente vai falar da sublimação, ok? Que é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E gelo seco, por exemplo, é uma relação como essa. A naftalina, que é muito utilizada aí nas residências, também tem essa transformação. Então fica a dica para você compreender esse tipo de sistema. Mas, professor, a gente está vendo aí a quantidade de calor de um corpo, quando ele muda de temperatura, quando ele muda de fase de agregação, mas como que isso pode aparecer na prova? Nas trocas de calor, gente. Troca de calor é um dos elementos mais importantes e o que mais aparece quando a gente está estudando aí, quando a gente vai fazer a prova, qualquer prova, inclusive o Enem, tá? O que você tem que pensar em relação às trocas de calor? Num sistema, gente, de vários corpos, a gente vai ter simplesmente uma ideia. Você vai trabalhar basicamente com sistemas que são isolados. O que são sistemas isolados? Eles só trocam calor entre os corpos que estão internamente no sistema.
ele não troca calor com o ambiente externo. A partir disso, você vai pensar comigo o seguinte: se eu tenho um sistema isolado, a gente vai pensar que vai ter dois corpos, por exemplo, tá? E dois corpinhos, gente, um vai estar mais aquecido do que o outro, uma temperatura maior do que o outro, certo? O que que vai acontecer? Esse cara, ele vai ceder calor. E esse cara vai receber calor. O que a gente tem no sistema isolado é que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido tem que ser igual a zero. Ou seja, todo calor cedido por um corpo é recebido pelo outro. Não tem troca de calor com o meio externo. Então, a energia do sistema mantém-se constante, tá? Então, como que a gente faz? A gente envolve os corpos que estão lá, né? Então, você tem lá Q1 mais Q2 mais Q3, por exemplo, né? Igual a zero. Então, você vai ter aí a transformação. Só toma muito cuidado o que acontece em cada uma dessas fases. Aqui, por exemplo, na fase 1, você poderia ter uma variação de temperatura. Na fase 2, você poderia ter uma mudança de fase. Na fase 3, uma nova variação de temperatura. Então, você poderia trabalhar com esse tipo de sistema. Então, tem que tomar muito cuidado para observar o que está acontecendo no seu sistema. Nesse caso aqui, ó, a gente poderia, né, brincar aqui com essa ideia de que eu teria, basicamente, né, uma pedra de gelo que variou um pouquinho a sua temperatura e que está variando a temperatura ali de um outro corpo. Eu poderia, por exemplo, ter nesse tipo de sistema, tá? Só para você identificar como que isso pode acontecer. Eu teria gelo ali a menos 10 graus Celsius, temperatura inicial, certo? E eu estou em contato com um bloco que está uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. E eles vão entrar em contato e o gelo vai derreter inteiro e vai chegar a uma temperatura final de 0 graus Celsius. Claro que o bloco também vai atingir essa temperatura de 0 graus Celsius. Se eu souber contigo que a massa do bloco é de 300 gramas, qual era a massa de gelo necessária para que isso acontecesse? Olha só que interessante, um exercício bom, uma pergunta interessante, que você vai acabar envolvendo aí esse tipo de sistema. Mais para frente a gente vai resolver exercícios, mas eu só estou aí alertando a sua mente de como que você pode ser perguntado em relação a esse tipo de modelo. Então fica esperto, porque isso vai aparecer na sua prova, tá? E, gente, uma parte muito importante, mas muito importante mesmo, que o Enem adora em relação à prova, né, de física, de exatas em si, é a análise de gráficos. Então, olha só esse gráfico, gente. A gente tem um gráfico aqui de temperatura em relação à quantidade de calor de um corpo. E verifique o movimento desse gráfico. A gente tem esse gráfico ascendente, tá? E aí a gente tem sempre o seguinte, olha só. Quando o gráfico está numa diagonal como essa, ou como essa, ou como esta, a gente tem variação de temperatura. Nesse caso, se você for medir a quantidade de calor nessa fase, você vai fazer MC delta T. MC delta T. MC delta T. Só que fica esperto com o seguinte, a gente vai trabalhar com fases. Então, essa primeira fase é chamada de fase sólida. Segunda fase é a fase líquida. Ele já ganhou um grau de liberdade maior, ele já tem mais agitação, mais energia. E depois a fase gasosa, que ele tem muito, muito mais energia, tá? Porém, pessoal, existem os pontos intermediários. Ou seja, os pontos onde esse sistema está na horizontal. E nessa horizontal, a gente tem o seguinte, olha só, a temperatura não mudou, mas a quantidade de calor do sistema variou muito, ó. A gente teve toda essa variação de quantidade de energia. Olha a quantidade de energia desse outro sistema, gente, variou muita energia, certo? Então, nessas regiões onde você não tem transformação de temperatura, mas você percebe que está mudando ainda a energia, é porque a gente está mudando de fase. E um ponto muito importante para você é que durante esse intervalo, ou esse,
você vai encontrar sempre 2 estados, tá? Perceba que a fusão é o ponto intermediário entre a fase sólida e líquida. Então, você vai encontrar aqui sólido mais líquido. Nesse caso, você tem a vaporização. E a vaporização é o ponto intermediário entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, você vai encontrar líquido mais gás aqui. Importante isso, tá? Antes disso, ele somente é sólido, né? Aqui embaixo. Aqui ele somente é líquido e aqui ele é somente gasoso. Então, perceba que durante a fase de mudança de temperatura é um único estado físico de agregação. Quando ele começa a mudar a temperatura, você tem outros estados físicos. Mas fica a dica para você. Isso acontece para substâncias puras, tá? A gente não vai trabalhar isso daí em sistemas onde a gente tem aí misturas. A gente vai trabalhar com substâncias puras, tá? Esse gráfico vale para isso. Se ele tiver curvas diferentes dessas das horizontais, a gente vai estar falando aí para você, então, de um modelo onde a gente tenha, nessa percepção, claro, uma substância, uma mistura, onde tem 2 elementos químicos quaisquer. Beleza? Então, gente, toda a parte aí teórica que você precisa para conseguir desenvolver esse conteúdo. E o exercício, professor? Como que cai exercício nesse esquema? Vamos dar uma olhada? Vem comigo, gente. Então, agora a gente vai resolver uma série de exercícios e você vai verificar comigo que não é tão difícil resolver esses exercícios, que você dá conta. Eu tenho certeza que você dá conta, tá? Uma dica, pega tudo que a gente falou, pausa esse vídeo agora, leia o exercício, tenta você resolver, depois você assiste a resolução. Vai ser muito legal, um momento de aprendizado aí para você. Tranquilo? Pessoal, nesse primeiro exercício a gente tem o seguinte, olha só. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e a medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medidas no final do experimento? Pessoal, primeira coisa que a gente está falando de queimar castanha e essa castanha libera 70 quilocalorias, 70 mil calorias, gente, por cada 10 gramas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é quanto de energia essa castanha vai me liberar em 2,5 gramas. Então, eu já começo o exercício, gente, fazendo uma regrinha de 3. Se 10 gramas de castanha tem 70 mil calorias, quanto que eu vou ter em 2,5 gramas, tá? X, não é isso? Se você fizer a regrinha de 3 aqui, gente, vai ficar 10x é igual a 70 mil vezes 2,5. Aqui dividido, professor. Vezes 2,5. Tá? Se a gente fizer a continha aqui, pessoal, a gente vai ter aqui uma quantidade de 17.500 calorias. Beleza? Essa é a quantidade de energia envolvida no processo. Então, fica a dica aí. Primeira coisa para você calcular. Mas lembra o que a professora falou? Que essa energia foi aproveitada para aquecer a água. Só que ela usou apenas 50% dessa energia. Só metadinha. Então, quanto que é 50%? 50% de 17.500. Quando eu faço 50% de 17.500, gente, eu vou atingir 1, 2, 1, 1. Pronto, cortei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, eu vou fazer 5 vezes 1.750. Eu vou ter 8.750 calorias, gente. Essa é a energia que a gente vai aproveitar do sistema, os 50% que foi dado no exercício. Agora, é simplesmente verificar qual que é a temperatura final que o corpo atinge. E como que você faz? Se ele falou que a temperatura final significa
que você vai usar essa equação, que é mc ΔT. Só que esse ΔT é o que que é? É a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Lembra que a quantidade de calor que a gente está usando é 8.750. A massa, 350 gramas, que ela deu lá pra gente. O calor sensível da água é 1. A temperatura final que a gente vai chamar de X. E a temperatura inicial dessa água era de 20 graus Celsius. Tudo bem? Feito isso, pessoal, continha, né? 8.750 é igual a 350x menos 7.000. Fiz a distributiva aqui, ó. Beleza? Feito o cálculo, pessoal, a gente vai trabalhar então da seguinte forma. 8.750, passa 7.000 para lá, vai ficar mais 7.000, tá? Quanto que vai dar isso aqui, gente? Isso aqui vai dar 15.750, que é igual a 350x. Corta um zero, você vai ter 1.575.575 dividido por 35. Esse é o seu x. E o seu x é a sua temperatura final. E a sua temperatura final, nesse caso, daria 45 graus Celsius nessa divisão. Beleza? Tranquilo? Volta lá no exercício, marca a sua alternativa correta e parte para a alegria, para o abraço. Beleza? Então, olha só, gente, como que é tranquilo aí o exercício relacionado a essa quantidade de calor, essa análise dentro desse sistema. É leitura, é verificar. A base matemática não foi tão exigida assim. A gente teve que prestar bastante atenção, foi aí no processo de resolução. Vamos para a questão de número 2, pessoal. Questão de número 2 lá do Enem de 2019. E ele dizia pra gente o seguinte, saca só comigo, vem lá, ó. Ele dizia o seguinte, ó. O objetivo de recipiente isolante térmico é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, tá? E à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, primeiro de área 40-40-40, um cubo aí, né, de 40 centímetros, e o outro 60-40-40, um paralelepípedo de faces de mesma espessura, o estudante compara suas condutividades térmicas. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ele abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no bloco B foi o dobro do que se fundiu no bloco A. Então, qual é a razão entre as condutividades térmicas? Pessoal, para a gente resolver esse exercício, perceba que isso deve ter alguma relação com a área, né? Com a área envolvida dentro desse sistema. Então, eu vou calcular as áreas que a gente tem. A área 1 e a área 2, tá? A área de contato que a gente tem aí nesse sistema. Bom, dentro desse sistema, no primeiro, a gente tem o quê? A gente tem ali um modelo, vamos ver aqui, ó. Um modelo onde a gente tem um bloco de 40 por 40 por 40. Pessoal, por que eu vou calcular a área? Porque a área de contato é a área de contato com o meio externo. É ali que pode estar recebendo calor. Como o recipiente, a gente vai considerar ele todo fechado, e ele é um volume, ele tem quantas faces? Ele vai ter 6 faces de mesma área. Então, eu vou verificar que a área total 1 é 6 vezes 0,40 ou 40 centímetros. Vamos calcular em centímetros mesmo. 6 vezes 40 vezes 40. Ok? Isso vai dar, gente, 9.600 centímetros quadrados. Já a área de contato 2, ela tem lados diferentes, né? Porque ela é um retângulo. Então, o que você vai ter? Primeiro, você tem 4 lados de 40 por 40. Certo? Mais 2 lados de
quanto, gente? De 40 por 60. Vamos verificar isso aqui se está certo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Ele é 40, 60 por 40 por 40. Então, a gente pode pensar assim, ó, 60 por 40. Então, você vai ter aqui 60 por 40, uma, certo? Aqui 40 por 40, aqui 40 por 40. Aqui seria 60 por 40, mas aqui seria 60 por 40, aqui também 60 por 40. Então, na verdade, é o inverso, né? Aqui a gente vai verificar que são 4 faces de... 4 faces de 60 por 40 e apenas 2 faces de 40 por 40. Percebeu a importância de desenhar o sistema antes de continuar a questão? Esse cálculo, gente, vai dar 12.800 centímetros quadrados, beleza? Então a gente tem as duas áreas aí de superfície de contato. Como a gente tem mudança de estado físico, a gente pode escrever que o fluxo de calor dentro desse sistema, é dado pela quantidade de calor envolvida dividido pela variação do tempo, ok? Então a gente tem essa relação aí. E a quantidade de calor envolvida, gente, como é mudança de fase, é M vezes L dividido pela variação do tempo, ok? Agora que vem, gente, o seguinte, tá? Como que a gente pode verificar essa relação desse fluxo de calor? A gente vai fazer o seguinte, isso aqui nada mais é do que M vezes L vezes, e olha só que interessante, gente, como que a gente pode calcular aí o fluxo de calor dentro desse sistema, certo? O fluxo de calor desse sistema é a quantidade de calor dividido pelo tempo, mas também pode ser verificado pela K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura do sistema. Então, a gente tem também essa possibilidade aí de analisar esse modelo, tá? E a gente iguala as duas equações. Igualando as duas equações, você vai ficar com o seguinte. ML, ok? ML vezes E, porque eu passei esse E multiplicando, dividido, pode ser, por A vezes a variação de temperatura vezes a variação do tempo. Essa é a equação do fluxo de calor para cada um dos corpos. E o que que acontece, pessoal? O que acontece ali é que a gente tem áreas diferentes e massas diferentes, né? Variações diferentes. Então, o que que a gente vai verificar? Eu quero verificar a relação entre Ka e Kb, certo? Aqui eu coloquei fluxo, mas aqui é a constante K. E aí, quando eu vou verificar essa constante K aqui nesse sistema, lembra que eu isolei K aqui, ó. Então, eu passei esse cara multiplicando, esses caras dividindo, por isso que ficou desse jeito. E aí, quando eu vou verificar isso, eu vou analisar o seguinte. Para o primeiro corpo, eu tenho MLE sobre 9.600 delta θ vezes delta t. E embaixo, eu tenho 2MLE dividido por 12.800, ok? Delta θ, delta t. Perceba que a maior parte das coisas você vai poder cortar aqui nesse sistema, tá? O que que vai ficar aqui de problema pra gente, basicamente, são os números, né? Aqui seria 1, então seria 12.800 dividido por 2 vezes 9.600. Essa razão vai dar para você 0,67 aproximadamente, tá? Não vai dar exata, mas aproximadamente 0,67. Então, é um exercício mais complexo, tá? E em 2019 ele trouxe questões de física mais complicadas aí, que você precisava entender essa ideia do fluxo de calor. Não é um exercício simples, não é um exercício de fácil solução. Mas lembra que para você verificar a perda de calor, você precisa das áreas, tá? E ele tinha trazido aqui pra gente algumas características aí desse fluxo de calor. Porém, você precisava conhecer aquela equação do fluxo, onde o fluxo é relacionado pela constante vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura.
Mas, professor, se eu não soubesse isso, ele deu isso aqui, né, gente? Ele falou assim, ó, o objetivo total, o ambiente, essa troca de calor, ou seja, o fluxo, ele é proporcional à condutividade térmica K, então, proporcional a K, e também proporcional à área, certo? Interna das faces, bem como a diferença de temperatura. Então, ó, ele é proporcional à constante, à área e à variação de temperatura, e inversamente proporcional à espessura. Então, ele tinha dado pra gente a possibilidade de ler a expressão e conseguir construir essa equação. Então, esse é o ponto-chave de um exercício como esse. Conseguir buscar dentro do texto quais são as informações válidas para a sua solução. Beleza? Próxima questão, gente. Enem é o PPL 2019. Questões muito boas aí também no PPL, tá? E a gente precisa verificar o seguinte, olha só. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras, certo? De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, beleza? E aí a pergunta, pessoal, modificando as posições de entrada de água fria e de saída quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, a vazão de entrada e saída foram mantidas. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é respectivamente qual? Gente, a água entra fria, tá? Então, para você ter uma ideia, se a água entra fria, o ideal é que ela entre pelo ponto 3. Por quê? Porque ela já vai entrar em contato imediato com o elemento aquecedor. Esse elemento aquecedor vai transmitir calor para esse sistema e vai empurrar essa água para cima, certo? Empurrando essa água para cima, essa água vai ficar aquecida e vai ficar na parte mais elevada. A água que está no ponto intermediário, ela ainda é uma água morna. Então, se eu sair pelo elemento 5, morno. Se eu sair pelo elemento 6, frio, porque é a mesma água que entrou. Agora, se eu sair pelo 4, porque a água quente veio para cá e sobe aqui, ó, eu tenho a água quente. Por quê? Porque ela diminui a sua densidade, quando aquecida, agitada, e aí vai para a parte mais alta. Então, o elemento mais interessante para a gente ter aqui seria entrar pelo 3 e sair pelo 4. Se eu entrasse pelo 1, eu ia entrar resfriando já a água que está aqui em cima, não era ideal. Pelo 2, eu ia resfriar a água que já é morna aqui, ia demorar mais para aquecer, também não é ideal. O ideal é já entrar próximo do aquecedor e retirar a água que está mais distante, mais alta em relação a esse aquecedor. A alternativa correta, letra D de dado. Então fica a dica aí para você nesse exercício que também é muito, muito, muito importante, tá? Vamos para o próximo exercício, pessoal. Mais um exercício aí que é teórico pra gente. Em 1962, um jingle, uma vinheta musical criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando Phil, que o não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar da memorável, tal comercial de televisão continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. O jingle é a alma do negócio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas lá, 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 é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar cobertas, lãs e cobertores eu vou comprar. Lembra dessa música, gente? Pois é. Só que o jingle dizia que eram os cobertores que iam aquecer o lar da pessoa. E um cobertor, as lãs, elas não aquecem, gente. Eu não pego um cobertor e ele já está quentinho. Na verdade, esses corpos, eles são isolantes térmicos. Os entrelaçamentos das linhas na construção desses cobertores, das lãs, faz com que se bloqueie a passagem de ar. Logo, o calor interno ele é mantido. Então, eles são construídos de uma certa forma que eles impedem, ao máximo, a
perda ou a troca de calor. Então, dentro das alternativas que ele fala assim, para solucionar as incorreções deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente as funções de quê? Respectivamente a função de minimizar a perda de calor pelos corpos. São isolantes térmicos que fazem isso, ok? Importante você pensar nessa relação, nesse isolamento térmico. Tranquilo? Gente, exercício de número 5 para você. Tá curtindo? Deixa seu like. Gente, isso aqui é aula séria. A gente não vai ficar fazendo brincadeirinha, a gente não vai fazer piada, a gente vai fazer sério, direto ao ponto, ajudando você a gabaritar. Então, nossa aula aqui, ó, resolução, direto, vamos lá. Pessoal, Enem PPL 2018. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts. E já deixa eu falar para você. Bom, vamos continuar. A tigela e a água atingiram a temperatura então de 40 graus Celsius em 2,5 minutos. Considere que os calores específicos da sopa e do vidro, ou do vidro e da sopa, são respectivamente 0,2 e 1. E que 1 caloria equivale a 4,25 joules. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido? O que eu ia falar para você ali, gente, é a potência. A potência, ela é a variação de energia pela variação do tempo, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente tem essa relação de 800 watts, significa que eu estou te fornecendo 800 joules a cada 1 segundo. Beleza? E a gente percebeu que o sistema de aquecimento, ele funcionou durante quanto tempo, pessoal? Ele funcionou durante aproximadamente aí 2 minutos e meio. 2 minutos e meio são quantos segundos, gente? Lembra que cada 1 minuto tem 60 segundos. Se 1 minuto tem 60 segundos, 2,5 minutos tem quantos segundos? X. Se eu fizer 60 vezes 2,5, eu vou ter aí 150 segundos, tá? Então, se eu multiplicar isso daqui por 150, eu tenho a energia envolvida dentro do sistema. Então, a variação de energia total do sistema vai ser 800 vezes quanto que a gente falou? 150, muito bem, tá? Fazendo esse cálculo aí, pessoal, você deverá chegar uma quantidade de energia que é a energia envolvida nesse sistema. Vamos fazer essa continha aí? Copia os 3 zeros primeiro. 1, 2, 3 zeros. E faz 15 vezes 8. 15, 30, 45, 60. Opa, só dobrar. 60 vai dar 120. Então, a gente tem 120 mil calorias fornecidas pelo sistema. Ok? Beleza. Agora, a gente vai verificar dentro desse sistema também a quantidade de energia, né? A quantidade de energia que a gente tem na transformação. Então, a quantidade de calor que MC delta θ envolve 2 elementos. Envolve a água e a tigela. Então, a quantidade de calor total é a massa da água vezes o calor excessivo da água vezes a sua variação de temperatura, mais a massa da tigela vezes o calor excessivo da tigela vezes a sua variação de temperatura. Beleza? Beleza. Quanto que a gente tem aqui, gente? Quantidade de calor. Massa da água, gente. A massa de água aqui envolvida foi de quanto? Ah, gente, só deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Eu coloquei calorias, isso aqui é joules. Ô, professor, que é isso, cara? Gente, você errou. Joules, gente. Por quê? Joules aqui, ó. Agora que eu acabei de verificar. Muito obrigado aí pela dica, galera. Vamos lá. Quantidade de calor do sistema, pessoal. Quantidade de calor do sistema. Massa do sistema. Então, a gente tem lá 500 vezes 1, que é 500 gramas de água, vezes 1, vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura, gente, foi de 34 graus Celsius. Por quê? Você saiu de 6 e chegou em 40. 34 graus Celsius. Beleza? Então, 34. Mais a massa do recipiente. A massa do recipiente é de 300 gramas vezes 0,2 vezes 34.
Fazendo essa continha aqui, gente, você vai atingir aí, você vai verificar que você tem uma quantidade de calorias de 19.040 calorias. Tá? Já tinha feito a continha antes, então a gente já consegue verificar isso daí. Pessoal, a gente tem esse cara aqui dado em calorias, enquanto a gente tem o outro lá dado em joules. A gente precisa acertar isso daqui. Se eu multiplicar essas calorias por 4,2, eu vou ter essa unidade em joules. Isso vai equivaler, gente, a 80.920 joules. Beleza? Acabou. Porque ele queria, gente, a relação ou a razão entre as energias envolvidas, tá? Ou seja, a energia útil pela energia total. Então, se eu fizer aqui o rendimento desse sistema, eu posso pegar a energia útil, que é 80.920, e dividir pelos 120 mil joules que a gente tinha antes. 120 mil. Fazendo essa divisão aqui, gente, você vai achar um valor aproximadamente de 0,675, o que vai dar aproximadamente um rendimento de 67,5% de rendimento, tá? Então fica a dica aí para você. O que a gente fez? A gente pegou a ordem de potência que você tinha inicialmente, tá? 800 watts. Viu que isso aqui equivale a 800 joules por segundo. Viu que a gente está aquecendo durante 150 segundos. Então vimos quanto de energia a gente está utilizando. Beleza. Depois, a gente foi calcular a quantidade de calor envolvida no sistema, que deu 19.040 calorias. Passou para joules e viu que a energia total absorvida pelo sistema é de 80.920 joules. Dividindo 80.920 por 120 mil, você vai chegar aí a um valor aproximado de 0,675. E aí, gente, fazendo esse cálculo, você tem exatamente o valor estabelecido, que é o rendimento do sistema, passado em porcentagem, 67,5%. Ok? Aproximadamente aqui, gente, o valor que chegaria mais próximo desse sistema, qual que é? Seria a letra D de dado, 66,7. Ok? Claro que a gente tem um valor percentual aproximado. Ele falou isso, gente, que você não ia achar o valor exato. Qual o percentual aproximado dentro desse sistema, tá? Muitas vezes o cara vai lá, calcula, não acha o valor exato e já começa, professor, deu tudo errado. Olha, esse exercício não está falando de aproximação aí no seu problema, tá? Vamos para o exercício de número 6, pessoal. Exercício de número 6 que diz o seguinte: duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90 graus e novamente medido o tempo decorrido para que nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Pessoal, e aí? O que a gente tem dentro desse sistema? Qual é a relação? Então, qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações? Gente, a gente tem a cor dos recipientes, né? Uma está mais clara e a outra está mais escura, está preta. O que acontece com a cor preta, gente? Ela absorve a energia, tá? Então, a coloração preta das jarras, ela absorve a energia, enquanto a coloração branca, né, ela reflete essa energia. Logo, gente, se você tiver as duas jarras, uma pintada de branco e outra de preto, aquela que estiver pintada de preto, ela vai absorver mais energia, ela vai concentrar mais o calor. Logo, ela vai demorar mais ou menos tempo para converter o calor. Menos tempo, porque como ela está absorvendo parte da energia, a temperatura, então, diminui mais rapidamente ou aumenta mais rapidamente. Logo, você tem a alternativa A. Então, olha só, eu tirei a água gelada, coloquei na jarra preta, ela vai começar a absorver calor do ambiente externo e absorvendo esse calor, ela vai aquecer, ok? Se eu tiver a água aquecida e colocar dentro da jarra preta, ela começa a absorver o calor da jarra preta e mandar para o ambiente externo. Diferente da jarra branca. A jarra branca, ela reflete o calor externo
ou o interno, e aí mantém um pouco mais de tempo aquecido o sistema, tá? Letra A de aprendi, entendi, compreendi, nunca mais, jamais esqueci, professor. E vamos para a questão de número 7. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. E aí, tá curtindo? A gente tá resolvendo aí uma série de exercícios. Aula gigante aqui, mas aula completa para você. Enem PPL 2017, o aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água para uso residencial. Em um local, a intensidade de radiação solar efetivamente captada pelo painel, com área de 1 metro quadrado, é de 0,03 kW por metro quadrado. O valor do calor específico da água é 4,2 joules quilograma grau Celsius. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 para 70 graus Celsius? Então, gente, como que a gente pode fazer isso aqui? Primeira coisa, ele deu pra gente a densidade da água. A densidade da água significa que 1 quilograma é 1 litro. Então, a gente já tem uma massa aí pra gente utilizar, porque ele falou de 1 litro exatamente. Então, a nossa massa é de 1 quilograma. Beleza. Quanto de energia eu preciso, ou qual a quantidade de calor necessária para aquecer esse 1 kg nessa temperatura? É isso que a gente precisa verificar para depois comparar com o painel com quanto que ele fornece. A quantidade de calor, gente, vai ser o seguinte, vai ser a massa, e olha só que ele me deu. Olha a unidade de calor sensível. Está em kJ, quilograma, grau Celsius. Então, eu vou usar isso em quilogramas. 1 vezes 4,2 vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura aqui é de 50, certo? Isso vai me dar, gente, uma quantidade de calor de quanto? De 210, o quê? Quilojoules. Professor, por que quilojoules? Porque olha a unidade do calor aqui, ó, quilojoule. Beleza? Essa é a quantidade de energia. Vamos ver a placa, gente. Eu tenho uma placa de 1 metro quadrado e ela fornece 0,03 kW por metro quadrado. O que é uma potência de 0,03 kW, gente? A gente está fornecendo 0,03 joules por segundo, certo? Então, se a gente usar esse tipo de sistema, a gente consegue relacionar e analisar. Como? Ué, eu tenho 0,03 joules a cada 1 segundo. E eu quero 210 mil joules de energia. Quanto tempo eu preciso? Fazendo o cálculo aí, gente, você vai precisar de aproximadamente... Opa, aqui é quilojoules, né, gente? Tá em quilowatt, quilojoule. Então, aqui é quilojoule. Beleza. Você vai precisar de aproximadamente aqui, então, gente, o seu tempo de 7.000 segundos, ok? Professor, não entendi. Porque 0,03 kJ, gente, ele equivale a... Multiplica por 1.000 isso daqui, tá? Se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter 30 joules a cada segundo. Fica mais fácil aí para você converter, tá? Você tem que tomar muito cuidado, e a gente quase vacilou aqui, porque ele deu em quilowatts. Isso que vai dar 0,03 quilojoules. Ou seja, são 30 joules a cada 1 segundo. Para chegar a 210 mil joules, X, faz a regrinha de 3, corta um 0, vai ficar 21.000 dividido por 3, que dá 7.000 segundos. Letra D de doideira esse exercício, tá? Não é um exercício difícil, mas tem que tomar muito cuidado com as unidades de medida. Não vacila, cara, não vacila, que você vai se dar super bem aí na sua resolução. Próximo exercício, gente, 8. Enem Libras 2017. É importante você fazer as outras provas do Enem, Enem Libras, PPL, segunda aplicação, porque é importante para você buscar mais questões do banco de questões do Enem, tá? É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria do que o ambiente. O fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos a mão na parte metálica e a outra na parte madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Isso tem a ver muito com sensação térmica, né? E fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Gente, a madeira, ela é um isolante térmico. Então, ela ganha ou perde calor com um tempo menor. Já a lâmina metálica, ela é um condutor térmico. Logo, ela ganha ou perde calor muito rapidamente. Quando você coloca a mão nos dois corpos, a sua mão está mais
quente, vamos dizer assim, do que o corpo lá que está na mesma temperatura. Mas quando eu encosto na madeira, a madeira rouba pouco calor da minha mão, então eu não percebo tanto calor saindo da minha mão. Agora, quando eu coloco no metal, eu tenho aquela sensação de esfriamento. Por quê? Porque o fluxo de calor no metal é maior, ele rouba mais calor da minha mão. Logo, ele acaba me dando a sensação de estar mais frio. Mas, na verdade, estão na mesma temperatura, ok? E aí a gente já vai para a alternativa correta. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Beleza? Tranquilo, gente. Próximo ponto. Próximo ponto, exercício 9. Falta só o 9 e o 10, gente. Vamos lá. Firme e forte aí nessa maratona de exercício que a gente tá fazendo aqui com você. Vamos lá? Tá acabando, gente. Tá acabando. Você já deu like aí? Já curtiu o vídeo? Curte aí, gente. Ajuda a gente aí nessa empreitada. Vamos lá. Exercício 9, gente. 2016. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuraram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt, 1 vezes 10 a sexta watts, de potência elétrica. E, em razão das restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender à resolução número 430, de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius. Legal. Em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considerando o calor específico da água em 4 kJ por quilograma grau Celsius, vem a pergunta: para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser de quanto, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Primeira coisa, verifique que ele disse para a gente que a potência dissipada tem que ser igual a 2 vezes a potência do sistema. Se a potência do sistema era de 1 megawatt, isso aqui tem que ser igual a 2 megawatts, certo? Ou seja, 2 vezes 10 a sexta watts. Tranquilo? Tranquilo, gente. Ele deu calor sensível, ele deu lá a variação de temperatura que a gente pode ter. Então, vamos verificar o que ele quer, saber o fluxo máximo de calor, que é dado em massa por tempo. Beleza? Vamos verificar isso. Primeira coisa, potência, gente. Potência em si é a variação da energia pela variação do tempo, tá? E a variação de energia, pessoal, nada mais é do que a quantidade de calor, que vai ser dada por mc vezes a variação da temperatura. Eu só vou trocar a temperatura aqui por θ para não confundir você aí na hora do seu estudo, certo? Já aqui embaixo, gente, a gente tem o quê? A gente tem a variação do tempo em si dentro desse sistema. Aqui em cima no fluxo de calor, toma muito cuidado que isso aqui é a variação de temperatura. É massa pela variação de temperatura, é o fluxo de calor, tá? Aonde a gente tem o quê? Se a gente calcular esse tipo de sistema, tá? Dentro desse modelo e relacionar, a gente vai conseguir entender o seguinte. Olha só comigo, gente. A gente vai conseguir fazer que m sobre ΔT é igual, ó, vou fazer aqui para você. Aqui é ΔT mesmo, gente. É massa sobre variação de tempo. Tô meio que viajando aqui. Mas olha só que interessante, pessoal. A gente vai ter essa relação da seguinte forma. Se a gente igualar as massas dos dois sistemas, a gente vai ter o seguinte, tá? A gente vai substituir aqui, ó. Vai ficar então que a potência poderia ser dada, né, pelo fluxo de calor, né, porque é m sobre ΔT, vezes o calor sensível, vezes a variação de temperatura. Como eu quero saber o fluxo de calor do sistema, pronto, agora sim, ufa, a gente vai fazer a potência dividida pelo calor sensível, vezes a variação de temperatura. E aí, fechou o exercício.
A potência é 2 vezes 10 a sexta. O calor sensível que ele tinha dado pra gente é 4 vezes 10 ao cubo. E a variação de temperatura máxima que a gente pode ter é de 3. Isso que vai ficar 2 vezes 10 a sexta dividido por 12 vezes 10 ao cubo. Isso vai dar um fluxo de calor de aproximadamente 167 kg por segundo. Já tá batendo cansaço, hein, gente? Já tá batendo cansaço. Então, vou recapitular o que eu fiz com você, senão a gente vai ficar meio perdido aí, porque parece que ficou meio confuso. Então, olha só. O que a gente fez? Ele falou que a potência que podia ser dissipada era de 2 megawatts, porque tinha que ser o dobro do que ele estava trabalhando. Bom, o fluxo de calor, o fluxo do sistema, é a massa pela variação do tempo. E a potência, a variação de energia pela variação do tempo, que é mc delta θ. Como eu tenho massa por variação do tempo aqui também, eu substituí isso aqui pelo fluxo. Então, eu fiquei com essa equação. E como eu quero saber o fluxo de calor do sistema, eu isolei ele. Então, ficou potência dividido por calor sensível vezes a variação de temperatura. E aí, calculando isso, deu 167 kg por segundo. Beleza? Entendemos? Que legal. Vamos para o exercício derradeiro. Já tá batendo cansaço, professor. A voz já tá ficando, já tá começando a falhar. Então, para o último exercício aí, para a gente fechar essa resolução, essa revisão. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que nessas condições 20% dessa energia é dissipada pelo suor. O calor de vaporização é igual a 540 calorias por grama. Utilize 1 caloria igual a 4 joules para facilitar. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda por transpiração? Pessoal, então ele está falando o seguinte, você tem uma potência lá que é de 120 watts, potência total, 120 watts, mas só 20% vai ser dissipado em energia. Isso daqui é 100%. 20% equivale a quanto? X. Se eu fizer a relação aqui, a regra de 3, isso vai equivaler a 24 watts de potência. Beleza? Então, a gente tem 24 watts aqui de potência útil. Beleza. 24 watts é a nossa potência total do sistema. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai verificar a quantidade de calor. Ele falou que o calor latente é 540 calorias por grama. A gente vai multiplicar isso por 4 para passar para joules. E a gente vai ficar então que o calor latente vai ser 540 vezes 4, que vai dar 2.160 joules por grama. 24 watts, pessoal. 24 watts equivale a 24 joules por segundo. Beleza? Então, olha só. Se eu estou dissipando 24 watts, ou seja, 24 joules por segundo, 24 joules em 1 segundo, ele falou que a pessoa vai ficar ali exposta durante um tempo de 2 horas, né? Cadê o tempo aqui que ele falou? Deve atingir para repor depois de 2 horas. Então, vamos verificar quantos segundos tem 2 horas. 1 hora tem 60 minutos de 60 segundos, que vai dar 3.600 segundos. 2 horas tem, então, 7.200 segundos. Então, quanto de energia essa pessoa perde? Se eu fizer aí a conta, gente, eu vou fazer aqui rapidinho para você. 7.200 vezes 24, eu vou ter exatamente 172.800 joules de energia perdidos. Ok? Lembra que o processo, ele utiliza 2.160 joules para cada grama. Como a gente está usando 172.800 joules, quantos gramas isso equivale? X. Faz esse outro X e você respondeu a questão. Você vai fazer 172.800 dividido por 2.160. Corta aqui. Você vai ter 17.280 dividido por 216. E aí você vai ter 80 gramas. Gente, 80 gramas é o que a pessoa precisa repor de água durante 2 horas só nessa transpiração. A alternativa correta, letra E de entendi, professor. A gente passou, gente, nesse
nesse intervalo de tempo aqui, resolvendo com você todas essas questões. Espero que isso contribua aí para o seu aprendizado, para que você mande muito bem nas suas provas. Espero que você consiga, com essas questões, melhorar o seu rendimento, melhorar aí os seus estudos. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, chama todos os seus amigos para assistir, ajuda aquela pessoa que precisa desse conteúdo. E, gente, compartilha mesmo o vídeo. Por quê? Se você não compartilhar esse vídeo, o sistema não vai entender que esse vídeo é legal, que ele vai ajudar alguém, e esse vídeo vai ser esquecido na base de dados aqui. Então é importante o compartilhamento, o like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É assim que funciona o sistema, é assim que a gente precisa que esse conteúdo seja compartilhado e chegue a todo mundo. Beleza? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Chama aí a gente e fala qual é o assunto, qual é o tema que você quer na próxima aula. E a gente volta em breve aí falando do próximo tema nessa revisão para o Enem. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu. Tchau, galera. Até a próxima.